Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação. Boa noite. É com você, Gilberto. Ops, som aqui estava desativado. Boa noite a todos. Estamos ao vivo. Sejam bem-vindos aí ao nosso programa, ao nosso projeto Iniciação, aqui no nosso sábado, com o professor. E é isso. Boa noite, professor. Boa noite, Carlos Nascimento, Gilberto Catira, a todos os nossos irmãos que nos acompanham no nosso encontro aqui, denominado Projeto Iniciação, através do canal Conexão 3005, né, todo sábado, né? Então, estamos iniciando um novo encontro, né? Sempre lembrando que esse encontro é destinado a dar a base filosófica, iniciática, para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Não é isso? Ora, aí nesse caminho da iniciação está justamente incluído, basicamente, o que nós denominamos de Projeto Iniciação, que é o nome do nosso programa. Não é isso? Todas as pessoas têm muitos projetos na vida, mas o projeto mais importante de um ser humano é o projeto Iniciação. É justamente o autoconhecimento, não é isso? O mergulho dentro de si mesmo para entender o Deus que existe dentro de si mesmo, né? A base do nosso estudo é sempre os trabalhos iniciáticos e ensinamentos de Helena Petrovna Blavatsky, né? E do nosso querido mestre professor Henrique José de Souza, né? Fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. Blavatsky, fundadora da Teosofia, e o professor Henrique José de Souza, fundador da Eubiose, Sociedade Brasileira de Eubiose, né? O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação, não é isso? Ao projeto de iniciação, informações e valores importantes para essa finalidade, né? E também para aqueles que já estejam no caminho da iniciação, a possibilidade de repensar tudo aquilo que já foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática das idades, né? Outra finalidade absolutamente fundamental do nosso encontro é justamente propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI e início da era de Aquário. Isso é muito importante, essa reflexão, esses novos tempos que estão surgindo, né? Então, agora, a pessoa, para desenvolver o seu projeto de iniciação, é necessário que ela se filie a uma escola iniciática, né? Ela tem que escolher uma escola iniciática. Então, nós indicamos, de nossa parte, nós convidamos, né, aqueles que queiram seguir o caminho da iniciação, mas justamente vir para a Sociedade Brasileira de Eubiose e fazer os seus estudos aqui, né, dentro da sociedade. A pessoa vai perguntar, como que eu posso fazer isso? É muito simples. É só entrar no Google, lá no busca do Google, coloca assim, Sociedade Brasileira de Eubiose. A busca vai aparecer justamente a referência, o site, né, da Sociedade Brasileira de Eubiose. E lá a pessoa vai encontrar todos os departamentos do Brasil e do exterior. Então, a pessoa pode entrar em contato com um dos departamentos. É claro que é lógico que a pessoa deve entrar em contato com o departamento que esteja na sua cidade ou próximo à sua cidade, né? E lá no site tem o endereço, o telefone, o e-mail, todas as informações a respeito do departamento escolhido. Então, ela entra em contato com o departamento e faz a sua inscrição para começar o primeiro nível, o primeiro grau, que é o grau peregrino, que já deve começar agora. Em muitos departamentos já começou, né? Em janeiro, em outros departamentos vai começar em fevereiro, né? Então, a pessoa pode se inscrever no curso peregrino, grau peregrino. Ela faz um grau, primeiro grau, o grau peregrino, depois faz mais 4 graus, totalizando 5 graus. Finalizando esses 5 graus, a pessoa tem
a possibilidade de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Ela pode participar, então, sendo membro, ela pode participar de ritualísticas, de reuniões, de todas as atividades templárias e da escola e públicas, né, da eubiose, e, fundamentalmente, o mais importante, a pessoa tem a oportunidade de ler as revelações do nosso mestre, professor Henrique José de Souza. São milhares e milhares de páginas à disposição daqueles que queiram estudar justamente a ciência iniciática das cidades, na forma como o nosso mestre apresentou, no formato da eubiose, da Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, essa é a informação que nós queremos dar de início. Nós estamos seguindo aqui o nosso projeto de iniciação, justamente seguindo, como nós dissemos, conhecimentos dados por Helena Petrovna Blavatsky e o professor Henrique José de Souza. Especificamente, nós estamos continuando aqui abordando o aspecto da antropogênese. Né? Então, nós vamos seguir o nosso trabalho, né? Fazendo uma pequena síntese do finalzinho do nosso encontro anterior, né? Justamente que não há mais do que uma só base, chamada Upadi, absoluta no seu sentido espiritual, na qual são construídas, para fins manvantáricos, os inumeráveis centros básicos em que tem lugar a evolução individual, cíclica e universal durante um período ativo. Então, aí está a lei universal, determina a criação de ciclos e mais ciclos para a evolução espiritual dos seus componentes, né? Então, isso aí se refletindo nos Manvantaras, chama-se os Manvantaras, os dias de Brahma, né? As inteligências iluminadoras que animam esses diversos centros do ser são nomeadas indistintamente, digo, pelos homens que habitam além da grande linha, os Manus, Rishis, Pitris, Prajapatis e assim sucessivamente. E os Dhyanis Budas, Bodhisattvas e outros do lado de cá. Então, aí são, Blavatsky aí determina, dá nomes específicos. Nomes são muitos nomes, né? A respeito dessas hierarquias que se colocam tanto no além-a-caixa, no mundo espiritual do além-a-caixa, como também relativamente ao terceiro trono, que é abaixo do segundo trono, né? Então, é claro que as pessoas menos ilustradas, que não têm menos conhecimento disso, chama isso de deuses, né? Os profanos instruídos, o Deus Uno, os sábios, os iniciados veneram nele somente as manifestações manvantáricas daquele sobre a qual nossos criadores e suas criaturas jamais poderão discutir. Quando a gente fala daquele que não se define, é justamente o eterno, né? O eterno Tati. O absoluto não se define, e nenhum mortal, nem imortal, ouviu ou compreendeu jamais durante os períodos de existência. O eterno, não há quem tenha visto e tenha uma visão absoluta do eterno, né? Nem as maiores consciências do nosso universo manifestado têm essa possibilidade. Justamente por isso que a HPB diz que o eterno Tati é o incognoscível, o inabordável, o inimaginável, né? O mutável, justamente o processo constante do universo manifestado, o mutável, aquilo que muda, não pode conhecer o imutável, não é verdade? Então, é claro então que o mundo manifestado não pode entender plenamente o imanifestado. Ele teria que tornar-se, ter a mesma essência do imanifestado para entender esse imanifestado, né? O homem não pode conhecer seres mais elevados que seus próprios progenitores, nem deve adorá-los, mas só saber como vieram ao mundo. É isso. Então, isso é muito importante. É importante essa frase. O importante é saber como vieram ao mundo, né? Apesar de a gente desconhecer com profundidade a origem da nossa essência, né? Da nossa constituição interna, mas
nós podemos saber como viemos, ou seja, de maneiras bem simples, nós podemos entender, ter uma base de como as coisas funcionam no universo, né? Isso é muito importante, eu sempre digo, né? É muito importante saber como as coisas funcionam. Depois, com o tempo, com a ampliação da consciência pelo autoconhecimento, a gente vai colocando os dados e mais dados e vai preenchendo as lacunas, vai preenchendo os lugares vazios em que nós não entendemos, a fim de ter uma visão cada vez mais ampla e cada vez mais próxima daquilo que nós entendemos como o eterno, né? Somente o eterno sabe, evidentemente, o nosso destino e até onde nós podemos chegar, né? Continuando com Blavatsky, então, na antropogênese, Blavatsky afirma que o número 7, fundamental entre todas as nações, desde a cosmogonia até o homem, tem sua razão de ser. Então, ela diz que o número 7 tem a sua razão de ser. Tanto que o nosso universo, que é o sistema solar, quando a HPB fala o universo, ela mesma afirma, trata-se do nosso sistema solar. Então, nosso universo é o nosso sistema solar. O Sol com os planetas que giram ao redor dele, constituindo o seu sistema, né? Então, veja bem, o sistema solar ele existe num compasso setenário. É isso. Quer dizer, um processo evolutivo setenário. Então, é por isso que a HPB diz que o número 7, entre todas as nações, até na cosmogonia e na vida do homem em si, tem a sua razão de ser. A sua razão de ser, né? Então, encontra-se entre os antigos americanos, de modo tão evidente como entre os ários, egípcios e povos arcaicos. Então, essa questão do número 7 é tão evidente, né? Essa incidência dessa concepção do número 7, tanto nos povos do Oriente, nos povos americanos, entre os ários, egípcios e povos arcaicos, né? O Le Plongeon é uma publicação muito importante da ciência constante do estudo da ciência iniciática, Le Plongeon, conhecido por seus infatigáveis trabalhos na América Central, né? É um autor, né? Descobriu o sepulcro de Cancol Real, em Chichen Itzá. É um lugar de uma enorme importância no sentido iniciático, né? Justamente no México, Chichen Itzá. Ele diz, referindo-se ao número 7, aparece com frequência no Popol Vuh, que é justamente, o Popol Vuh é um documento importantíssimo da Guatemala, da antiga Guatemala, né? Que contém justamente esses registros referentes à evolução universal dos seres humanos, das raças, e assim por diante. Encontramos-lo, o 7, né? Nas 7 famílias, que, segundo um famoso estudioso, Sahagún, acompanharam o personagem místico chamado Votan, fundador da grande cidade de Nahan, identificada algumas como Palenque. Nas 7 covas, de onde saíram os antecessores dos Nahualtas, as 7 cidades de Cibola, descritas por Coronado e Nisa, as 7 Antilhas e os 7 heróis que escaparam ao dilúvio. Então, é importante isso. Na história humana, o número 7 aparece frequentemente, né? Aliás, no nosso dia a dia, então, a gente vê a composição das coisas, é sempre 7, né? 7 dias da semana, 7 notas musicais, 7 cores, e assim sempre 7, 7, 7. Eu nunca vi, se alguém já viu, se manifeste, né? Eu nunca vi, através da ciência, uma explicação do 7. Na verdade, por que o número 7 é tão constante? Mas sempre a ciência segue, a ciência, mesmo, digo a ciência acadêmica, né? Ela sempre acaba caindo no número 7 como algo fundamental, né? É claro que a gente entende que quando um cientista desenvolve uma teoria, desenvolve ideias relativamente à ciência, tanto
ciência acadêmica com a ciência iniciática, ele está o cientista está se comportando como um veículo da consciência superior. É claro que, como veículo, ele vai veicular a ideia do sete, né? O compasso centenário da nossa evolução. Né? No manuscrito arcaico, o símbolo da evolução e da queda na geração ou matéria é o mesmo que se vê nas antigas esculturas e pinturas mexicanas. É interessante, né? A gente vê que em todo o mundo, em todas as civilizações, apesar de peculiaridades diferentes no método de manifestação desse conhecimento, mas tudo vai para o mesmo centro de emanação. Né? E esse centro de emanação se refere sempre ao número 7, como a HPB nos indica. Né? No mesmo se vê ainda uma árvore cujo tronco está coberto com 10 frutos, que vão ser colhidos por um homem e uma mulher, que se acham de cada lado da árvore, enquanto no extremo superior saem 2 ramos horizontais, a direita e a esquerda, formando um perfeito Tao, T, né? Que significa a força. Né? Também o Tao significa força, né? Sobre o qual está a ave da imortalidade, Atman, ou espírito, pousada entre 2 ramos, formando assim o 7º, o 7 separado da tríade superior. Estes são os frutos celestiais, os 10 produzidos pelas 2 sementes invisíveis, masculina e feminina, perfazendo o número 12, o dodecaedro, número do universo. Os quixés e maias são os descendentes dos Atlantes, que viveram há 11.500 anos na América Central. Então, a gente vê que esse conhecimento todo que permanece nessas culturas muito antigas, né? Citando os maias, os astecas, etc., né? São conhecimentos vindos da Atlântida. Né? Então, a Atlântida desapareceu como o aspecto físico, né? Mas o conhecimento de Atlântida foi difundido, não só para o Extremo Oriente, mas também aqui no contexto da América do Norte, a América Central e a América do Sul. Né? Então, isso é muito importante. Os maias, que viveram há 1.500 anos na América Central, são justamente as testemunhas históricas desse fato, de que esses conhecimentos foram guardados. Os pesquisadores testemunham isso através de seus estudos. Isso é muito importante para o entendimento desse procedimento da difusão do conhecimento através dos tempos, difundindo a difusão do conhecimento iniciático das idades. Né? O sistema místico contém o ponto central, o triângulo, relacionado ao número 3, né? Os 5 estrelas, ou 5 estrelas de 7 pontas, e o 7, representado pelo triângulo dentro do quadrado. E também a estrela de 5 pontas, com o ponto no meio, isso para o mundo dos arquétipos. Então, no mundo dos arquétipos, simbolicamente, isto é representado como um triângulo, né? E também a estrela de 5 pontas, né? O pentalfa. Então, a gente vê que na difusão desses conhecimentos está sempre presente essa representação geométrica. Né? Aliás, já falamos disso no triângulo de Pitágoras, né? Os ensinamentos de Pitágoras também se referem a essa questão numérica, que é básica para o entendimento do universo. Né? Então, é muito importante então essa questão do triângulo, né? E a estrela com 5 pontas, geralmente o pentalfa, que representa justamente o ser humano. Representa o ser humano, né? A estrutura do ser humano. Né? O mundo fenomenal culmina e recebe o reflexo de tudo, o homem. Portanto, ele é o quadrado místico ou tetractis, que se converte no cubo do plano criativo. Aqui, quando a HPB diz do tetractis, que se converte no cubo do plano criativo, ela está se referindo ao quaternário inferior, né? Isso, que constitui a nossa personalidade. Né? Então, a nossa personalidade, veja bem, geometricamente é um quadrado, é isso? Quadrado que constitui a nossa personalidade. Acima desse quadrado tem um triângulo, que já é justamente a consciência superior, né? E 4 mais 3, 7. Aí está novamente o 7. E o 7, esse setenário, constituído pelo quaternário inferior e a tríade superior,
determina que a nossa Constituição é centenária. Então, nós temos um corpo físico denso e mais 6 corpos hiperfísicos, totalizando 7 corpos, né? 7 corpos. E aí, encaixando aí, temos 7 chakras no vital, temos chakras no corpo astral, corpo mental e assim por diante, né? Seu símbolo é o cubo desenvolvido e os 6 convertidos em 7, ou em 3. Horizontalmente, o feminino, e o 4 verticalmente. Este é o homem, a meta da deidade na Terra, cujo corpo é a cruz de carne, sobre a qual, por meio da qual e na qual está sempre crucificando, fazendo morrer o Logos divino, seu eu supremo. Todas as cosmogonias dizem: o universo tem um soberano coletivamente, sobre ele, que se chama o Verbo, o Logos. O espírito construtor é a sua rainha, e os dois são o primeiro poder depois do um. Estes são o espírito e a natureza, que entre os dois formam o nosso universo ilusório. Os dois são inseparáveis no universo das ideias, enquanto ele dura, e logo volta a submergir-se em Parabrahman, o um sempre imutável. Então, aí a HPB dá essa relação. Claramente, simbolicamente, através de um aspecto geométrico, essas linhas que definem justamente essa relação entre o Logos, né, a consciência superior, o universo superior e o universo inferior, o universo imanifestado e o universo manifestado. O espírito, cuja essência é eterna, a essência espiritual é eterna, né? Una e imutável, existente por si mesmo, emana uma luz pura e etérea, mas dupla, o homem dual, ou anjos andrógenos sem sexo, é isso? Sem sexo, cujo nome genérico é Adam Kadmon. Eles são os que completam o homem, cuja forma etérea é emanada por outros seres divinos muito mais inferiores, os quais solidificam o corpo como barro. Então, veja bem, essa é uma coisa muito importante, né? Então, aí nós vemos que a nossa existência objetiva é determinada por arquétipos. Veja, resumindo, essa visão que a HPB nos dá, né? A nossa existência etérica é determinada por arquétipos. Ou seja, nada acontece por acaso. Tudo é formado em formas arquetipais, né? Formas arquetipais, e justamente, como a HPB, de maneira bastante ilustrativa, ela nos indica aqui que a nossa forma inferior se solidifica como corpo, como barro, se solidifica numa forma que o barro é colocado para ser solidificado, né? O círculo é o nada. A linha vertical de diâmetro é o 1. O verbo, o logos, do qual surge o 2 e o 3, e assim sucessivamente, até o 9, limite dos dígitos. O 10 é a primeira manifestação divina, que contém todos os poderes possíveis da expressão exata da proporção. Isso é assim, se nós examinarmos a estrutura universal no sentido objetivo, né, do universo manifestado, nós vemos que o número 10 aparece, né? Desde a base fundamental, desde a base objetiva, até chegar ao logo central, nós temos a expressão de 10 pontos específicos da manifestação, né? Então, isso é muito importante. Aliás, é interessante, já quando a gente fala no número 10, que a própria física quântica, né, já nos indica a existência pela teoria do caos, a teoria das cordas, né? A teoria das cordas hoje da física quântica nos diz que o universo é constituído por 10 níveis. Olha só, e que o 11º nível é o tempo. A física quântica já começa a caminhar nesse sentido. Veja que importante que é o desenvolvimento que está acontecendo justamente no 3º milênio, na era de Aquário, né?
Já a física quântica, através da teoria das cordas, nos dá essa visão do universo com 10 níveis, e o 11º nível é o tempo. Assim diz a física quântica, teoria das cordas. Teoria das cordas. Né? Ora, então, o 10 é a primeira manifestação divina que contém todos os poderes possíveis da expressão exata da proporção. Então, os números eram as emanações da luz celeste, eram as 10 palavras. Há 3 classes de luz em ocultismo, como na Cabala. A luz abstrata e absoluta, que são as trevas. A luz do manifestado ou do primeiro logos. E a luz refletida nos Dian-Chorans ou logos menores. São as 3 luzes indicadas justamente pela ciência iniciática das idades. É interessante sempre verificar aqui, quando a ciência iniciática, aqui, através desse trabalho de HPB, nos diz a luz abstrata ou absoluta, que são as trevas, isso bate exatamente com o Antigo Testamento. Né? No Antigo Testamento é dito lá que, no princípio, era tudo trevas. Mas não é trevas e escuridão, é equilíbrio. Equilíbrio. É isso? Então, quando o Antigo Testamento ou a ciência iniciática das idades nos fala da luz abstrata como a primeira luz, a luz superior, como as trevas, não significa escuridão, significa justamente a ausência da polaridade. É isso? Então, é por isso que na Bíblia, né, é dito assim: no princípio era tudo trevas, e Deus disse: faça-se a luz. Olha só, Deus disse: faça-se a luz. O Logos, né, o Eterno, faça-se a luz. O que ele fez, então? Ele fez a luz? Simplesmente não. Ele fez a distinção entre luz e entre a sombra e a luz. Né? Isso, aquilo que é sombrio e aquilo que é luminoso. Fez a polaridade. Né? Justamente cria a luz. Aí, então, tem um segundo ponto, é a luz manifestada no primeiro logos, que é HPB, já falamos isso, né? E a luz refletida nos Dian-Chorans, ou logos menores. Os Elohims, coletivamente os quais, por sua vez, a derramaram sobre o universo objetivo. Então, aí está a HPB nos dando essas hierarquias, os Elohims, né? Derramando essa luz provinda da luz superior, denominado a luz abstrata, e da luz do manifestado ou do primeiro logos, eles derramam sobre o mundo objetivo. Eles servem de veículos para que essa luz se projete no mundo manifestado. Os ocultistas do Oriente chamam esta luz Daiva Prakriti, e no Ocidente a luz de Cristo, o reflexo direto do sempre incognoscível no plano da manifestação universal. Veja só, essa luz, chamada luz do Cristo, ou reflexo justamente do incognoscível, né? Ou seja, daquilo que está acima do manifestado, ou seja, no imanifestado. Um Deus extracósmico é fatal para a filosofia. Assim, HPB afirma. Uma deidade intracósmica, isto é, o espírito e a matéria inseparavelmente unidos, é uma necessidade filosófica. Então, é uma necessidade filosófica termos essa noção de que espírito e matéria constituem a mesma coisa, fazem parte do mesmo sistema, apesar de que momentaneamente no aspecto polarizado, mas unidos através de uma relação intrínseca entre eles, fazem parte do mesmo sistema. Aliás, é o que diz a teoria, os estudos de Einstein, né? Falando sobre energia e matéria. Né? Energia e matéria. Não existe energia sem matéria ou matéria sem energia. Fazem parte de uma polaridade que estão unidas, né, dentro das circunstâncias, e essas circunstâncias o Einstein definiu com relação à velocidade da luz. Né? A velocidade da luz. Isso nós sabemos exatamente o que Einstein nos diz através da teoria da relatividade. Né? Então,
Para que a percepção mental possa converter-se em percepção física, necessita do princípio cósmico da luz. Olha só, para que a percepção mental possa converter-se em percepção física, necessita do princípio cósmico da luz. Então, a luz cósmica é necessária para que nessa manifestação da nossa própria identidade, né? Na nossa própria identidade. É por isso que o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele diz que a inteligência é a projeção do Espírito de Deus no homem. É verdade? Inteligência, ela não é proveniente de um processo orgânico dos corpos, né? Um processo genético, simplesmente. Não. A inteligência é proveniente de uma projeção do Espírito de Deus no homem, justamente, né? O princípio cósmico da luz universal. Né? Por isso o nosso círculo mental tem que se fazer visível por meio da luz, ou sua manifestação completa, a visibilidade física ou a luz mesma. Este é o conceito divino manifestando-se no universo. Veja bem, aí, então, HPB deixa a seguinte afirmação: este é o conceito do divino manifestando-se no universo. Então, todo o nosso universo provém de um divino, de algo divino. É claro que a ciência acadêmica não aceita isso. A ciência acadêmica está ainda longe de entender que tudo que existe no nosso universo manifestado provém de uma essência que está além do entendimento da ciência acadêmica, né? Mas a ciência iniciática nos diz que é assim que as coisas ocorrem, né? O divino manifesta-se dando evidentemente a possibilidade da existência universal, né? O espírito latente na matéria tem que ser despertado à vida e à consciência gradualmente. Olha só, alma descida. Isso na eubiose é citado da seguinte maneira, através dos ensinamentos do professor Henrique de Souza, ele nos diz o seguinte: olha, desce vida, energia e sobe vida, consciência. Desce vida, energia, sobe vida, consciência. Então, o espírito latente na matéria, conforme a HPB afirma, tem que ser despertado à vida e à consciência gradualmente. A mônada terá que passar por suas formas mineral, vegetal, animal, antes que a luz do Logos se manifeste no homem animal. Veja só. Agora, veja bem, é nesse ponto que nós incidimos novamente naquele conceito básico de entender como as coisas funcionam. Não é verdade? Então, a luz divina projeta-se do imanifestado para o manifestado, não é isso? Mas essa projeção se faz através daquilo que chamamos de mônadas. Então, o nosso universo é monádico. E a mônada vai descendo para os... A mônada não desce, ela projeta de si a sua essência, essa projeção vai penetrando nos mundos mais densos, cada vez mais densos, até chegar ao mundo físico denso, e depois tem que retornar. Ou seja, desce vida e energia, sobe vida e consciência. Aí, no plano mineral, essa consciência monádica que está presa no mundo mineral tem que realizar o seu processo evolutivo, passar pelo vegetal, passar pelo animal, e assim atingir o reino hominal, que é o quarto reino. Nesse ponto, sim, aí sim, como o nosso professor Henrique de Souza afirma que a inteligência é a projeção do Espírito de Deus no homem. Neste ponto, atingido a consciência, esse estado de consciência animal, então há uma projeção da luz divina do ser humano, do Espírito de Deus, através do quê? Especificamente da tríade superior. Isso aconteceu na Lemúria, há 19 milhões de anos. Foi dado a possibilidade de nós desenvolvermos a tríade superior, que é justamente o processo de inteligência, realmente humano, de inteligência humana derramado sobre a Terra, né? Então, até então, o homem não pode ser considerado como homem. Ou seja,
No mundo animal, ele não é considerado como homem porque não tem a tríade embutida nessa consciência animal, né? Ora, mas como mônada aprisionada em formas sempre variáveis. Então, a mônada, quando a mônada emite de si projeções, essa projeção vai se aprofundando até o nível mais denso mineral, e ela fica aprisionada no mundo mineral. Depois tem que passar evolutivamente pelo mundo vegetal, mundo animal, depois no reino animal receber a possibilidade da manifestação da tríade superior, constituindo o quarto reino, que é o reino hominal, né? e prosseguindo efetivamente a sua evolução através do processo cósmico evolutivo, né? E agora, é nesse sentido que a gente vê que quando o animal recebe a tríade superior, ele recebe a possibilidade, então, de exercer o autoconhecimento. É isso, por isso que lá na antiguidade, no tempo de Delfos, né? No tempo de Apolo, em Delfos, estava escrito assim: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Mas só nesse ponto, né? Isso, conforme aqui, através desse tratado da antropogênese, somente no momento em que a tríade superior é ativada, e isso foi feito no tempo da Lemúria, e HPB nos dá uma data anterior, há 19 milhões de anos, o ser humano, aquele ser que lá existiu, recebeu a possibilidade de desenvolver a consciência superior, a tríade superior. Quer dizer, aquele quaternário que lá existia recebeu a tríade superior, formando o sete e possibilitando a existência do ser que nós denominamos hoje como ser humano, né? Ora, então, a evolução, não a criação por meio de palavras, se reconhece na filosofia oriental, até em seus análises esotéricos, ex oriente lux. É isso? A luz vem do Oriente. Ex oriente lux, a luz vem do Oriente. Ora, evidentemente que é claro que o processo não é de criação, simplesmente. É isso? O processo não é de criação como propalado pela religião, né? Deus criou. Não é assim, Deus criou. Não. É um processo de manifestação. Então, aí, nós dizemos que o entendimento exato do nosso processo cósmico é justamente o processo monádico. Monádico. Então, não é o processo de criação, é o processo monádico, de manifestação. É um processo manifestativo da consciência em direção dos planos inferiores. É claro que quando essa consciência superior, através da projeção da mônada, vai se aprofundando nos planos mais inferiores, essa manifestação vai perdendo a consciência da sua própria divindade. É por isso, então, claro, voltamos novamente a Jesus o Cristo, né? Jesus o Cristo está lá no Evangelho. Vós sois deuses. Pronto, ponto final. Vós sois deuses. Somos deuses esquecidos, justamente por esse processo monádico, da projeção monádica em direção do mundo objetivo, né? Mais denso, e agora estamos retornando à casa do Pai. Ora, até o nome do primeiro homem da Bíblia mosaica teve a sua origem na Índia. A HPV fala, né? Então, até o nome do primeiro homem da Bíblia mosaica teve sua origem na Índia. A HPV diz: os judeus tomaram o seu Adão da Caldeia. Adam Kadmon. É uma palavra composta, um símbolo múltiplo e prova os dogmas ocultos. Veja só que importante, então, esses ensinamentos de Blavatsky, né? Adi e Adi significa em sânscrito o primeiro. Em aramaico, Ad, o único Em assírio quer dizer pai, donde Akkad, o pai criador. A unidade sem limites infinita permaneceu em todas as relações de todas as nações, como terreno virgem e proibido que nenhum pensamento ou especulação inútil jamais devassou. Veja assim. Então, a questão da unidade é realmente algo extremamente difícil de ser entendido pelo ser humano.
E realmente a unidade é o que caracteriza a nossa existência, né? Ou seja, a luz divina, a divindade, né? Isso, o eterno, ele produz a diversidade, mas não se divide. Olha só que importante. Isso é antropogênese pura. A divindade produz a diversidade. No mundo objetivo, Deus, nós temos uma diversidade enorme de coisas, né? De objetos, de seres, de átomos, de etc. Né? Mas não há divisão da divindade, ela permanece sempre una. Por isso que a gente fala, né? Aliás, nos meios de comunicação, a gente sempre vê isso, né? Essa frase, né? Somos todos um. Somos todos um. A unidade permanece a mesma. Ou seja, o eterno, a divindade, produz a manifestação da diversidade, mas não se divide. Então, cada pontinho do universo, por menor que seja, tem a divindade dentro de si. A única referência que se fazia era a concisa noção de sua propriedade diastólica e sistólica da sua expansão periódica, dessa unidade. Né? Essa unidade, então, tem essa questão desta propriedade diastólica e sistólica da sua expansão periódica. Aliás, isso nos remete ao próprio Sol. Né? O próprio Sol é como um coração. É um coração. Por isso que diz, o universo a que HPB se refere é o nosso sistema solar. Quando eu falo universo, é o nosso sistema solar. E o Sol, que é o centro do nosso sistema solar, ele funciona como um coração, né? Ele empurra a energia para bem distante, até os limites do sistema solar. Depois, essa energia retorna para o Sol, não é isso? E há como a HPB fala, né? Este ritmo, né? Muito semelhante ao coração, como sístole e diástole, né? Ou seja, a energia vai como o sangue arterial, que vai do coração para as partes periféricas do corpo, depois volta como sangue venoso para o coração, aí passa para o pulmão, é oxigenado e volta novamente oxigenado como o sangue arterial e assim sucessivamente. Né? Então, é um coração pulsando, é o nosso Sol pulsando nessa sístole e diástole, que faz justamente o funcionamento do nosso universo, que é o nosso sistema solar. No universo, com seus incalculáveis milhões de sistemas e mundos desaparecendo e reaparecendo na eternidade, os poderes e deuses têm que desaparecer da vista com seus corpos. Então, HPB, isso realmente é uma afirmação bastante misteriosa, né? Que a HPB nos fala, né? Existem milhões e milhões de sistemas e mundos desaparecendo e reaparecendo no universo, na eternidade. Os poderes e deuses têm que desaparecer da vista com seus corpos. Então, a alma sempre... Deus é uno, não é isso? É eterno, mas ele, projetando-se nos seus diversos sistemas manifestativos, não é isso? Esses sistemas manifestativos manifestam de maneira progressiva, né? De expansão e de retrocesso, né? De surgimento, aparece e desaparece. Os sistemas aparecem e desaparecem. Né? Justamente é como aquilo que na Índia se chama os dias e as noites de Brahmara. Ora, Adam Kadmon é, pois, a primeira emanação do Pai e Mãe, ou natureza divina. Tammuz, Adonis, Hélios, Apolo, Osíris, Horus-Muni são os protótipos transformados em tipos terrestres. Então, a gente vê, claro que a gente olhando todo esse processo de entendimento da antropogênese, nós podemos ver que o entendimento não é fácil. Não é fácil esse entendimento. Né? Por isso que todas as pessoas que entram no caminho da iniciação, ou seja, entram no projeto de iniciação, ela tem que ter essa noção de que o processo de entendimento é progressivo e cumulativo.
cumulativo, né? Então, é um exemplo. A pessoa abre os livros de revelações do mestre, professor Henrique de Souza, ou os livros de Blavatsky, né? Ela vai lendo. Esse processo de entendimento não é linear. Não é linear. Veja, isso é muito importante, né, quando a pessoa começa o seu caminho no projeto de iniciação. Esse aumento de conhecimento não é linear. Não é como se a gente lê um romance, né? A gente tem um livro, o livro tem um início e um fim. Não é verdade? Se a pessoa pega um romance e começa a ler do fim para frente, ela não vai entender nada. Não é verdade? Ou se ela lê um capítulo aqui, depois outro capítulo lá, e outro capítulo acolá, ela não vai entender nada. Então, num romance, é isso, na literatura, ela tem que. O conhecimento é linear, ela tem que ir do princípio ao fim. Mas no conhecimento iniciático, não. A pessoa vai lendo, vai estudando, e existem pontos em que ela não entende. Então, ela não vai parar ali e esperar entender. Não, ela pula. É isso. Isso é um processo básico do estudo na literatura da ciência iniciática. Se ela não entendeu aquele ponto, ela pula para frente, porque não chegou o momento dela entender. Mas no momento que ela entende, ela vai refazendo, novos conhecimentos vão se somando e a tendência é formar a amplitude do conhecimento num todo completo. Isso é muito importante no conhecimento iniciático, né? Então, é por isso que eu digo também, agora dando um exemplo, e eu vou falar novamente, né? A pessoa compra um livro produzido por um ser de extraordinária evolução, né? De extraordinária entendimento, como o professor Henrique de Souza ou Blavatsky. Ela compra um livro, lê esse livro, mas não vai ler uma vez só. Não é isso? Não adianta ler um livro. Por exemplo, pega um volume da Cosmogênese, lê uma vez só. Não, ela tem que ler repetidas vezes. Porque à medida que ela vai lendo, novos conhecimentos vão aparecendo à sua frente. Porque o processo é cumulativo, não é linear. Não é linear. Esses entendimentos vão se somando e vão formando uma amplitude de conhecimento à medida que a pessoa vai avançando. É por isso que eu sempre aconselho aos queridos irmãos, daqueles para quem eu dou aula, né, que não se desfaçam dos seus livros. Não é verdade? Se a pessoa lê um livro, tem um livro lá muito importante, e ela quer que alguém leia aquele livro, ela não deve emprestar esse livro. Sabe qual é o correto? Ela deve comprar um outro livro e dar de presente. Mas guarda o seu livro. Nunca se desfaça do seu livro. Porque, à medida, isso acontece comigo. Por exemplo, um exemplo aqui que todos. Existe um livro muito famoso na biologia chamado Eubiose, o verdadeiro caminho da iniciação. Um livro muito importante que é público. É um livro público, existe aí a venda ao público, né? Mas, no meu caso, veja, eu estou há muitos anos estudando isso, mas eu constato isso toda vez que eu leio esse livro, ou parte do livro, parece que é a primeira vez que eu estou lendo. Isso, porque eu percebo isso, é a primeira vez que eu estou lendo, porque os conhecimentos vão surgindo. Eu disse, puxa, eu não tinha percebido isso. Isso acontece no processo do projeto de iniciação, acontece isso. À medida que a gente lê novamente um determinado aspecto de um livro, um capítulo, o que seja, ou o livro todo, novos conhecimentos vão se adicionando, vão se somando aos componentes que nós temos acumulados na nossa consciência. Então, isso é muito importante nesse método da iniciação, ler repetidamente, ler um livro e ler novamente, e esses conhecimentos vão se assentando, vai aparecendo cada vez mais novas possibilidades de entendimento, né? Porque o conhecimento esse conhecimento inicial não é linear, ele não obedece uma ação linear, ele é realmente inclusivo, ele vai aumentando de maneira global, né? Progressivamente. Então, isso aí são algumas indicações que eu dou, né? Como metodologia para o processo de
no projeto de iniciação, e vamos aqui dando, parando por aqui, mais esse capítulo, né, da antropogênese dada por HPB, é isso? Mas sempre seguindo o caminho, né, desse projeto, e passamos, então, a palavra agora ao nosso irmão Carlos Nascimento, para que a gente continue o nosso bate-papo. Muito, muito bom, professor. Interessante tudo isso. A gente se liga nessa matemática divina, né, professor? Uno, manifestação trina, evolução sétupla, né? E o interessante desse processo de evolução, professor, é que Deus nos dá muita referência em relação ao número 7, né, professor? Claro. Deus fez o mundo em 7 dias, né? E o interessante é que ele fez em 6 e descansou o sétimo, né? Ele considera isso. E o interessante são 7 dias da semana, né, professor? Que até hoje a gente tem ligação com descanso, com o domingo. E o interessante também, professor, nesse processo de evolução da humanidade, são as fases da Lua, são de 7 em 7 dias, né? São 4 fases de 7 dias. São 28 dias. 28 a Lua dias. gira ao redor da Terra em 28 dias, né? Obviamente de 7 em 7, em 7 fases. Isso é muito importante. É ver que o 7 está sempre presente em todas essas considerações que nós fazemos, né? É um número cabalístico, né? Muito importante. Né? E como que a humanidade pegar tudo isso e transformar em algo positivo nesse nosso atual processo de evolução? Bom, veja bem, eu sempre digo o seguinte, que eu sempre digo não, eu estou afirmando algo que eu aprendi com o mestre e professor Henrique de Souza, e isso não me sai mais da cabeça, né? Que é uma verdade universal. Nada acontece por acaso. Isso é básico, nada acontece por acaso. Né? Então, tudo que nós recebemos de possibilidades para a nossa instrução, para a nossa evolução, vem justamente no momento certo. No momento certo. Né? Eu, quando era desde criança, eu sempre ouvia as pessoas comentarem, né? Os familiares, os amigos, muita gente falava assim: a oportunidade aparece uma vez só na vida, se a pessoa perde, não perdeu a oportunidade. É uma mentira isso. Isso é mentira, não é verdade isso. É isso. Eu, quando era jovem, criança, falavam isso para mim. A oportunidade, às vezes, aparece uma vez só na vida. Mentira! Não é mentira, isso é uma mentira. Não tem. A verdade cósmica é outra. A oportunidade acontece a cada segundo, a cada milésimo de segundo. A oportunidade está sempre presente. Deus está sempre nos dando oportunidades, né? Sempre, 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 a cada segundo, a cada milésimo de segundo, para aumentar a nossa consciência, o nosso estado de entendimento superior. Então, agora, a pessoa precisa ficar, evidentemente, no projeto de iniciação, a pessoa precisa estar sempre ciente de que essas oportunidades vão aparecendo, ela tem que aproveitar as oportunidades. Né? Então, é como numa escola iniciática. Né? Às vezes a pessoa chega numa escola iniciática, é isso? Por exemplo, na eubiose, chega na eubiose, eu já ouvi gente falar isso. Eu cheguei aqui por acaso, porque eu estava lá, li o nome da eubiose por acaso, e por acaso eu vi o endereço. Não foi isso, não é isso. Não, ninguém chega numa escola iniciática por acaso. Isso não acontece. Se a pessoa chega numa escola iniciática, é porque é por lei, pela lei cósmica justa e perfeita. Vou repetir: lei cósmica justa e perfeita. Então, quando a pessoa chega no momento da sua iniciação, isso é nas diversas fases, ela recebe aquele justamente no momento que ela está precisando aquele processo. Então, nada acontece por acaso. É claro que as pessoas não percebem isso, né? Mas não só na iniciação, mas tudo na nossa vida é assim. Nada acontece por acaso. A lei está sempre presente. Nós somos submetidos. É por isso que o nosso mestre diz: a lei que a tudo e a todos rege. Olha, eu vou repetir. O nosso mestre, o professor Henrique de Souza, fala sobre a lei universal, justa e perfeita. Ele diz:
ele diz o seguinte: a lei que a tudo e a todos rege. Então, nós nunca estamos fora do domínio da lei. A lei está sempre presente dentro da nossa consciência. E essa lei vai nos dando oportunidades. Às vezes não percebemos. Às vezes, por vezes, não aproveitamos a oportunidade. Mas, se não aproveitamos, a lei novamente oferece outras oportunidades, outros momentos. Né? Isso é permanente, um processo permanente no sistema evolutivo, né? A recepção das oportunidades para a nossa evolução. Essa é a lei justa e perfeita, a lei cósmica justa e perfeita. Eu quero dizer isso, veja bem, isso faz parte disso que eu sempre falo, que não é eu que falo, faz parte do conhecimento iniciático. É importante perceber como as coisas funcionam, e o universo funciona dessa maneira. Nós não estamos sozinhos. Nós estamos sempre acompanhados pelos mestres, pela divindade, pela lei justa, cósmica, justa e perfeita. E temos que ter a consciência de aproveitar os momentos que nós temos para aproveitar os momentos para a expansão da nossa consciência. Isso é um processo muito importante de entendimento logo no início do projeto de iniciação. Isso é muito importante, esse entendimento. Muito interessante essa questão do orar e vigiar, né, professor? As oportunidades, elas aparecem, né? Porque existe um equilibrante onde todo mundo, na verdade, professor, é privilegiado, né? Deus não abandona ninguém. O importante é a gente estar de sentinela, né, para perceber as oportunidades. E também ter uma atitude... Veja, olha, novamente, voltando, alinhavando mais. Iniciação, o que é iniciação? É início da ação. Nesse conceito que nós temos do projeto de iniciação quer dizer início da ação. Quando a pessoa recebe uma oportunidade para adentrar a um campo específico do conhecimento, ela tem que ter o início da ação. Jesus é extraordinário, né? Jesus, o nosso mestre, ele falava pouco e muito, sintético. Né? Ele falou assim: batei e observosar. Vou repetir. Jesus falou: batei e observosar. Então, é necessário, no caminho da iniciação, que a pessoa bata na porta. Se ela não bater na porta, a porta não vai se abrir. A porta não se abre. Então, Jesus precisa bater na porta. A porta aparece na nossa frente. Se a porta aparece na nossa frente, a gente bate na porta. E a porta se abre inevitavelmente, porque a lei abre a porta do conhecimento para nós. Mas é necessário o início da ação. O início da ação. A pessoa tem que ter a determinação de consciência, de autoconhecimento, conhecer a si mesmo. Isso é o princípio básico da iniciação. Isso é fundamental no caminho da iniciação. Muito bom, professor. Ter fé é bater na porta, né? Rogar a Deus é bater na porta, né, professor? Ele nunca abandona ninguém. Gilberto, você tem alguma consideração para fazer, Gilberto? Olá, boa noite. Sim, bom, segundo programa do ano, né? Muito bom. E só deixar um recadinho rápido aqui aos que estão online. Por gentileza, curta aí o vídeo, né? Manda esse vídeo também para algum colega, algum conhecido que gosta desse tema, porque é um tema... Vale lembrar que o assunto abordado aqui no nosso programa, ele é um assunto bem exclusivo, né? Então, as aulas aqui do professor é bem direcionado, é bem exclusivo, então é bem interessante para quem gosta desse tema. E quando você compartilha, quando você curte, inscreva-se no canal se você é novo por aqui. Então, isso ajuda a tornar o nosso canal relevante aí na plataforma, e isso é interessante. E para quem está aqui ao vivo e que por alguma eventualidade não tem a sua resposta, a sua pergunta aí no chat respondida, ou tem alguma, se lembre, né, depois, tem alguma dúvida, ou que você esteja vendo esse vídeo gravado, você pode deixar a sua pergunta aqui no próprio vídeo embaixo, tem espaço, né, para fazer o comentário, e o professor irá responder sempre no próximo programa, e todas as perguntas elas são
devidamente respondidas. É isso? E para finalizar, eu quero só comentar a questão da repetição, né? O professor falou de ler o livro várias vezes. Eu acho que isso se aplica também, né, professor, ao conhecimento de um modo geral. A gente, mesmo quando faz os graus, a gente repassa várias daquelas matérias, vários daqueles temas, a gente vai repassando várias vezes e toda vez que a gente vê a mesma informação, parece que a gente faz um resgate e acrescenta muito mais, mesmo que ele seja o mesmo conteúdo. Isso acontece também com os livros, né? É interessante isso. Parece que o nosso cérebro ele é ansioso no primeiro momento e aí a partir quando você vai repetindo o mesmo material, ele vai aprofundando, ele vai te revelando outras coisas que num primeiro momento ele não te mostrou de uma vez, né? Como que funciona isso no plano mental? É interessante, eu fiquei curioso. Aí que está. O nosso irmão Gilberto falou uma coisa muito importante. E já entramos num detalhe da antropogênese, né? Nós falamos o seguinte: o conhecimento não é linear. Então a gente diz, se não é linear, qual é o formato que ele tem? Ele tem um formato helicoidal, helicoidal. Então o conhecimento ele não é linear, ele é helicoidal. Nós vamos isso aí. Aliás, o processo quem estuda a cosmogênese, a antropogênese, vai ver as rondas, não é isso? A gente está verificando isso, né? Os universos aparecem e desaparecem. E esse aparecimento e desaparecimento é uma forma helicoidal, é sempre uma forma de hélice, tudo assim. E o nosso conhecimento é em forma de hélice. Nós vamos voltando sempre aos mesmos pontos e reativando, reavivando o conhecimento de forma helicoidal, e isso vai num crescendo constante. Vai num crescendo constante, né? Então, você veja, essa forma helicoidal. Aliás, veja bem, a própria Terra, ela gira. A gente diz assim: a Terra gira ao redor do Sol. Ela tem ele tem uma órbita próxima de uma elipse, né? Mas, na verdade, a Terra não. O movimento da Terra não é simplesmente uma forma de elipse, porque o Sol vai caminhando no espaço, né? E a órbita da Terra vai desenhando uma hélice no espaço. Né? Então, o movimento da Terra é helicoidal, helicoidal. Tudo no universo é assim. E o Sol também. Ele gira ao redor de um outro Sol, né? De um outro Sol. E desenvolve também um processo de órbita helicoidal. E na antropogênese nós vemos também as ondas, os processos cíclicos, né? De forma helicoidal. A evolução da raça humana na face da Terra não segue uma linha reta, é helicoidal. É justamente atualmente do Oriente para o Ocidente e de Norte para Sul. Eu vou repetir. A evolução do ser humano na face da Terra, não sou eu que estou dizendo isso, é o nosso mestre, professor Henrique de Souza, que nos ensinou isso. A evolução humana vem do Oriente para o Ocidente e de Norte para Sul. Se nós juntarmos esses dois movimentos, de Oriente para Ocidente e de Norte para Sul, dá uma hélice. E justamente o que acontece. Então, a evolução humana vem do Polo Norte, vai vindo em forma helicoidal até chegar no Polo Sul. O nosso mestre diz, o Polo Norte é o passado, o Polo Sul é o futuro. E as raças acontece isso. As raças vão acontecendo de norte para sul. Isso é um processo, atualmente é esse o processo que ocorre, né? Então, é por isso que o conhecimento não é linear, ele tem uma forma helicoidal, faz parte do processo da evolução cíclica do universo. É um esquema cíclico do universo e evolutivo. Né? Isso é muito importante. É isso aí que eu podia falar para o nosso irmão Gilberto Catira. Né? Apenas eu queria fazer um comentário aqui. O nosso irmão Guazelli, ele fala enriquecendo. Ele põe enriquecendo com H. Isso. Então, enriquecendo. Então, eu quero apenas fazer um comentário bastante interessante, né? Que a nossa função é enriquecer, né? Enriquecer, né? Então, veja bem, vamos falar de maneira... Com relação ao nosso mestre,
nós devemos enriquecer. Nós devemos enriquecer. Nós devemos evoluir até atingirmos a consciência do nosso mestre, professor Henrique Jesus. Então, nós devemos colocar a nossa visão evolutiva, a possibilidade de nós, um dia, nós sermos enriquecidos também. Né? Então, isso é muito importante. Isso da nossa forma de ver, do nosso mestre. Né? Mas, com todos os grandes mestres, nós devemos ter a mesma percepção. Quando nós falamos de Jesus, nós temos que ter a visão de um dia sermos iguais a Jesus. Isso? Ou um dia sermos iguais a Siddhartha Gautama e assim por diante. Né? Então, esse é o processo de enriquecimento interno, né? De transformação, através do processo do projeto de iniciação. E eu acho também, professor, interessante a letra H, porque ela tem a polaridade, são duas colunas, né? E existe um ponto de equilíbrio que liga elas, né? E eu acho que a gente só evolui através do equilíbrio, né? E o H tem relação com Hermes, né? O Hermes com Hermes, isso. O Sol tem lá relação com o Sol também, né? Hermes. Hélios, então, né? Hélios, né? Hélios, Sol, né? Hélios, então você tem o H é uma letra muito importante no sentido, quem estuda essas questões das letras, né, da grafologia, etc., sabe perfeitamente o que eu estou falando. Né? Então, isso é muito importante, esse entendimento. Né? E, professor, falando do Guazelli, ele também pergunta, o saque contra o futuro espera o 7? Olha, o que é o saque contra o futuro? Justamente é aquilo que nós recebemos no momento adequado, que receberíamos num tempo futuro. Né? É claro que isso é centenário também, é centenário. Nós estamos no compasso centenário. Nós podemos avançar nesse compasso centenário aceleradamente ou parar nesse compasso centenário. Né? Veja bem, o 7. A Bíblia fala 7 dias da criação. O nosso irmão Carlos falou isso, né? Da Bíblia, 7 dias da criação. Né? O que significa isso? Nós estamos no 4º dia da criação. Estamos passando para o 5º dia da criação. Não é verdade? Aliás, a nossa própria mão indica isso. Olha, 4. Os quatro dedos já estão formados. Nós temos um 5º dedo aqui, justamente luciferino, né? Que está justamente em oposição à palma da mão. É isso? Somente o homem e os antropóides têm o polegar em oposição à mão. Veja só que interessante. Somente o ser humano e os antropóides têm o polegar em oposição à mão. Isso significa o quê? A inteligência, a possibilidade da inteligência no homem já desenvolvida e nos antropóides virá futuramente, né? Mas isso aí, na nossa própria mão, está exposta ao processo da antropogênese. Né? Então, agora, o saque contra o futuro, ele segue um compasso centenário, mas a pessoa tem a possibilidade de fazer um aceleramento. Quando é que acontece o saque contra o futuro? Então, nós perguntamos, para o ser humano, quando é que acontece o saque contra o futuro? Acontece assim, aleatoriamente? Não. O saque contra o futuro acontece quando, através do projeto de iniciação, através do autoconhecimento, a pessoa se coloca-se à disposição da lei para ser veículo da lei no plano físico. Aí acontece o saque contra o futuro. Eu vou repetir. Quando a pessoa se coloca a serviço da lei para realizar a obra do eterno na face da terra, então o saque contra o futuro acontece, independentemente se o indivíduo é um adepto ou não. Então, o que acontece? Quando a pessoa recebe o saque contra o futuro, ela dá um avanço, ela faz um avanço. Ela recebe aquilo que ela iria receber no estado de adeptado, ela recebe já. Então, ela recebe o saque contra o futuro. Ela retira esses valores que ela receberia no futuro, atualmente, no momento atual. Então, veja bem que interessante. Então,
É por isso que, na iobiose, nós conhecemos essa denominação do adepto real e do adepto virtual. Existe o adepto real, aquele que atinge uma posição de entendimento super-humana, no nível da caixa. Existe o adepto virtual, aquele que atingiu um estado de consciência no qual ele torna-se um veículo da lei universal. Apesar de não ser adepto, aí ele recebe o saque contra o futuro, ou seja, os valores que ele receberia somente no estado adaptável, ele recebe já. Então, nós podemos dizer que o nosso irmão Baselli, o saque no futuro espera o 7? Claro que não. Claro que não. Se existe um centenário para ele atingir, ele pode atingir esse centenário muito antes, né? Muito antes, né? Olha, veja bem, nós estamos aqui, vamos dizer o seguinte, nós estamos aqui no 4º dia da criação. Estamos partindo para o 5º dia da criação, o quinto sistema. Mas a pessoa pode já estar no 6º sistema. Se ela se desenvolver espiritualmente, ela pode estar no 6º ou 7º sistema. Não pode? Pode. Se a pessoa se desenvolver, veja bem, vou repetir. A pessoa pode estar agora aqui no 4º dia da criação, desenvolvendo-se para o 5º dia, mas ela pode, através dos seus estudos, da sua determinação, já estar com a consciência vibrando num 6º dia e no 7º dia da criação. Veja bem, evoluir, nós somos uma máquina do tempo, e nós já falamos isso. Nós somos uma máquina do tempo. À medida que a gente vai evoluindo através do autoconhecimento, essa máquina do tempo começa a agir de maneira mais rápida, né? A gente vai evoluindo, a gente vai caminhando para o futuro, vai caminhando para o futuro com maior rapidez. Então, é claro que o saque no futuro não vai esperar o 7, esperar 7 etapas. Ele pode já, estando numa 4ª ou 5ª etapa, cumprir uma 6ª e 7ª etapa posterior, né? Então, o processo evolutivo depende justamente da determinação da consciência. Se a consciência se determina a evoluir rapidamente, ela se dedica através do autoconhecimento, ela vai evoluir rapidamente. Agora, se ela para, ela vai não evoluir. Ela não vai evoluir, mas vai estacionar. Ela pode estacionar e ficar séculos e séculos estacionada no mesmo ponto. Isso acontece na evolução do ser humano, né? Uma consciência pode ficar séculos e milênios parado na sua evolução sem evoluir, se essa consciência não se determina a se dedicar ao seu processo evolutivo de maneira bastante ativa, né? Então, o saque contra o futuro espera o 7? Não. O saque contra o futuro não espera o centenário. O saque contra o futuro é determinado pela ação do ser humano em dedicar-se a ser veículo da lei já. É isso? Imediatamente, né? No momento que o indivíduo se dedica fielmente a seguir a lei e servir de veículo para a lei, então pode acontecer, e acontece, realmente acontece, o saque contra o futuro. Ela recebe todas aquelas qualidades que ela iria receber somente no adeptado, ela recebe já, nos dias atuais, para que ela possa cumprir plenamente a sua função de ser veículo da obra do Eterno na face da Terra. Muito bom, professor. O professor, a Renata Monteiro coloca o seguinte: professor, o que seria dar um salto para a quinta essência? Olha, a quinta essência nós podemos entender agora como o segundo trono. Nós estamos aqui no 3º trono. O 3º trono é nosso campo de atividade, né? A nossa meta é justamente partirmos em direção do segundo trono. O segundo trono nós conhecemos na biose, e o nosso mestre nos ensina, como a Mãe Divina. É a Mãe Divina. Tem a cor azul. Tem a cor azul. É isso. É justamente o 5º sistema evolutivo. É isso. Agora, o salto não é simplesmente um salto, é uma disposição de entendimento do indivíduo que o leva a uma projeção.
uma projeção iniciática em direção desse futuro. Isso. Então, o que é dar um salto para uma quinta essência? É estar unido cada vez mais com a Mãe Divina. O nosso mestre afirma, isso aprendi com o mestre, né? O professor Henrique de Souza, para que um estado de um ser, com seu estado de consciência, caminhe com rapidez rumo ao seu estado de adeptado, né, de auto-iniciação, é necessário que ele se torne cada vez mais unido à Mãe Divina. Olha só, é necessário que ele se torne cada vez mais unido à Mãe Divina, à quinta essência, ao segundo trono, ao Akasha. Isso é necessário. E esse é o nosso caminho. E quem vier para a eubiose, seguir o caminho da eubiose, vai participar de atividades que o nosso mestre desenvolveu, justamente para o desenvolvimento da consciência rumo a um quinto estado de consciência. Um quinto estado de consciência. Que é relativamente ao quinto senhor. Não é isso? É o quinto senhor que determina isso. Né? Nós temos 7 senhores, né? No nosso universo, nós saímos da amplitude dos 4 dias da criação, os 4 senhores, é isso? E partimos agora para a realização de um quinto estado de consciência, relativamente ao quinto senhor, depois um sexto senhor e o sétimo senhor. São 7 estados de consciência. Então, o que é dar um salto para a quinta essência? É justamente fazer uma ligação cada vez mais profunda com a Mãe Divina, o segundo trono. É isso? Que nós podemos entender como Vênus. Não o Vênus planeta, mas o Vênus consciência. Isis. O Guilherme Gosta, ele coloca o seguinte, simples, basta os judeus reconhecer Joshua. Usando isso, professor, eu acho que tudo isso, de alguma maneira, já foi trabalhado, né, professor? Eu acho que o importante é a humanidade reconhecer os novos valores, né, do novo Cristo que está aí para iluminar a humanidade. Bom, veja bem, aqui o nosso canal é justamente, como é que se chama o nosso canal? Conexão 3005. O nosso mestre, professor Henrique de Souza, determinou, no seu processo de ensinamento, né, que no ano 3005 a humanidade deverá atingir um estágio bastante especial no seu processo evolutivo, né? Ou seja, a quinta raça-mãe, né? Justamente a quinta raça-mãe que é a raça ariana, né? Quinta raça-mãe, deverá atingir um estado de evolução que já lhe abrirá caminhos para a quinta essência, para o desenvolvimento de um quinto estado de consciência, né? Um quinto estado de consciência, que é justamente esse quinto estado de consciência, na eubiose, quem é da eubiose sabe que está justamente localizado no sistema geográfico do Roncador, né? Então, um quinto estado de consciência, a Mãe Divina, ligada ao quinto senhor. Então, esse é o processo que nós estamos, isso está definido dentro do nosso do terceiro milênio, né? Por isso, nós vivemos justamente a era de Maitreya, né? Começou no ano 2005 e vai se concretizar esse processo cíclico no ano 3005, 1000 anos. Esse processo de avanço espiritual da humanidade, né? Então, é isso que eu tinha que falar a esse respeito. É um assunto muito vasto, mas de maneira bastante sintética, a gente pode falar dessa maneira. Tá. E o Guilherme também lembra uma coisa interessante sobre a letra H, né? É a 8ª letra do alfabeto, né? E o 8 é a síntese de todo o processo de evolução, né, professor? O 8 é o 7, o nosso mestre diz que existem 7 estados de consciência, 7 níveis de evolução, e no final disso se resume numa 8ª coisa. É sempre assim, uma 8ª coisa, né? São 7 estágios, depois dá uma 8ª coisa. Sempre um 8º, né? O 8º é a síntese. O 8 representa a síntese, né? É interessante que o próprio 8
Se nós deitarmos ele na horizontal, ele é o símbolo do infinito, né? O 8 na horizontal. Nada acontece por acaso, né? Nada acontece por acaso. Que coisa interessante, né? O 8 é a síntese dos 7, e se nós colocarmos ele na horizontal, ele simboliza o infinito. Então, você vê que nada acontece por acaso. Se a gente for a fundo, a gente vê que está tudo relacionado, tem uma lógica, tem uma razão de ser. É interessante, né, professor? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Eu não estou vendo mais alguma pergunta, viu, professor? Eu acho que eu vou dar os recados, se aparecer aí eu coloco para tudo bem. Para a gente tá vendo. Então é o seguinte, pessoal. Então agora terça-feira, aqui no canal Conexão 3005, nós vamos ter a nossa roda de conversa, tá? E a nossa roda de conversa terá como tema Espaço Shakti Nova Era. Então, o Espaço Shakti Nova Era ele está se expandindo. Então, a gente vai falar sobre a inauguração da Unidade Brasília no Distrito Federal. Então, 24 de janeiro de 2023, terça-feira, no mesmo horário, às 20h40. Então, nossa roda de conversa vai ser sobre isso, né? A chegada a Brasília, no departamento da eubiose, o Espaço Shakti Nova Era. A ambiência em autoconhecimento e terapias complementares. E os convidados para essa roda de conversa é a querida Liz Helena Jefferson de Souza, Lena Bentes, Edon Ferreira, Ângela Souza e Fernando Miranda. Os mediadores serão Daniela Troncoso, Carlos Antônio Nascimento e Gilberto Catira. Então, a nossa roda de conversa então terá esse tema, tá? E vamos ver também aqui o programa, né, sobre a inauguração. A inauguração, de fato, será no dia 28 de janeiro de 2023, no departamento de Brasília. Aí tá o endereço, né? Setor, CGAN, setor norte, né? Asa Norte. O horário é às 8h30 e vai até às 18 horas. Então, terá às 8h30 o café da manhã, às 9h será a inauguração do espaço, né? Com a venerável Selene Jefferson de Souza, abrindo, né, a inauguração lá do Espaço Shakti Nova Era. E aí está todo o programa. A partir das 9h15 terá o apoio institucional do trabalho. Então, vai ter uma pausa para o almoço, depois, à tarde, vai ser falado sobre as oficinas, os aspectos holísticos das ervas medicinais e tudo mais, e terá um intervalo para o café, tá? E indo para o encerramento no sábado, tá? Que encerra às 18 horas. E também terá uma continuidade no domingo, né? No dia 29. A continuidade no domingo, dia 29, também começa às 8h30 e vai até às 18h, tá? Então, às 8h30 vai ter uma abertura com Tai Chi Chuan, às 9 horas terá o café da manhã, às 11 horas haverá uma confraternização de brincadeira com as crianças, uma pausa ao meio-dia para o almoço, retomando às 14 horas com as oficinas e tudo mais, vai ter um intervalo para o café da tarde, e depois vem os temas também que vão ser abordados, e o encerramento começa às 17h15, né? E às 18 horas terá uma roda de conversa com a venerável Selene Jefferson de Souza. Quem tiver a oportunidade de estar participando dessa inauguração lá no Departamento da Eubiose de Brasília, eu acho que é muito importante e muito interessante. Lembrando que o primeiro espaço foi lá em São Lourenço, quem estiver passando por São Lourenço, sul de Minas, visitar o espaço
que fica na Praça Helena Jefferson de Souza 38, anexo 1, em São Lourenço. Aí está informações para o WhatsApp, né? O prefixo de lá é 35, o telefone é 99756-6874. Então, eu acho para quem estiver participando desse processo em Brasília, vai ser muito, muito bom e muito proveitoso. Depois a gente manda mais informações. Mas, para saber mais, é só participar da roda de conversa agora na terça-feira sobre a inauguração do espaço. Deixa eu ver se tem mais algumas considerações. Tem mais uma consideração aqui, feita pelo nosso irmão Guilherme, né? Estamos cercados pelo silêncio, né? Isso é muito importante. Isso aí é uma observação interessante que ele faz, né? Fazendo sempre relembrando. A Helena Blavatsky tem um livro chamado A Voz do Silêncio. Isso. É interessante, né? É algo contraditório. Se é o silêncio, por que tem a voz? Se é o silêncio, qual é a relação que existe, né? É difícil até de imaginar a voz do silêncio. Se existe o silêncio, por que tem uma voz? Então, aí a gente... Aliás, nós vamos ter uma fase nos nossos estudos que nós vamos nos dedicar especificamente para estudar essa obra de HPB, né? A Voz do Silêncio. Nós vamos nos dedicar, logo em breve, nós vamos entrar nesse caminho, né? Então, é um livro fininho, mas é enorme por dentro, né? Então, a gente pode imaginar o seguinte: quando a gente fala o silêncio, é o silêncio nosso, o silêncio interno, que na eubiose chama-se dharana, a perfeita concentração mental. Então, quando nós entramos em dharana, que é a perfeita concentração mental, esse burburinho de vozes que existe dentro de nós, tanto que vem de fora como vem de dentro, eles entram num estágio de silêncio. Então, não perturbam a nossa percepção da voz que vem de cima, do alto, da fonte original das coisas, da lei universal justa e perfeita. Então, para que nós ouçamos a voz da lei justa e perfeita, é necessário que exista o silêncio dentro de nós. O silêncio nosso... O que é o silêncio dentro de nós? É justamente dharana, a perfeita concentração mental. É o apaziguamento, o serenamento da nossa personalidade. Serenando a nossa personalidade, então o que acontece? Nós permitimos que essa voz vinda do alto, né, da lei universal, penetre em nossa consciência e a gente ouve realmente a voz universal. A voz universal que reverbera em nós através do nosso silêncio. Silêncio produzido por um projeto chamado Iniciação. Então, isso que eu quero dizer, é muito importante esse entendimento do silêncio e a voz, relativamente à voz que vem do alto, da lei cósmica justa e perfeita. E lembrando também, né, professor, Jesus se retirava muito, né? Ele é como se ele se isolasse para conversar com Deus, né? Seria um momento de silêncio dele, Exatamente. Né? O processo chama-se processo de reflexão, né? Veja bem, quando a gente fala assim, a gente normalmente fala as coisas, mas a gente não entende. Nós falamos certas palavras, mas não entendemos o significado das coisas. Aliás, nem no dicionário existe uma explicação. Eu vou falar, quando eu vou pensar profundamente sobre uma coisa, eu digo assim, eu vou refletir. Eu vou fazer uma reflexão. O que é fazer uma reflexão? É acalmar os meus pensamentos internos, é isso? E vou refletir aquilo que vem de cima. Então, eu me torno um espelho translúcido, calmo, é isso? Aquela emanação de cima vem e se reflete em mim. Então, eu faço uma reflexão. Isso indica o seguinte, que toda pessoa que faz o seu projeto de iniciação, ele torna-se um veículo capaz de refletir os conhecimentos superiores de si mesmo. Então, esse é o estado de reflexão. Por isso, quando o Carlos falou a questão do silêncio, né? Do apaziguamento da mente, etc., isso é muito importante. A meditação, né? O processo de meditação, tudo isso faz parte do projeto de iniciação. Isso precisa ser perfeitamente entendido para que a gente possa obter
benefícios bastante adequados nessa caminhada rumo ao nosso processo de autoconhecimento. Muito bom, professor. Em função da hora, o pessoal já está agradecendo, tá, professor? Já está se despedindo. E eu também queria deixar o meu agradecimento pela presença de participação de todos vocês, né? E o objetivo é esse, né? Que tenha integração e participação de todos vocês. E desejar um bom final de sábado, um bom final de semana, e até terça-feira, e depois até o nosso próximo encontro no sábado. Boa noite a todos. Você, Gilberto. Isso aí, Carlos. Boa noite a todos. Bom estar aqui com vocês, né, no segundo programa. Lembrando que na terça-feira, como já falado pelo Carlos, é o retorno, na verdade, né, o primeiro programa aí da roda de conversa de terça-feira, né, a inauguração do primeiro programa de 2023, e já temos aí um programa bem especial, falando aí da inauguração do Espaço Chat Unidade de Brasília, e vai ser bem interessante. Anotem nas suas agendas e nos encontramos na terça. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Foi uma honra e uma felicidade muito grande estarmos aqui reunidos, né? E estaremos aqui presentes, estejamos presentes na terça-feira, no sábado, e luz, paz e amor para todos, e fiquem com Deus.